Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Deuteronômio 8, né? No 2 vai falar assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor, né, através de Moisés ali, estava exortando o povo ali, e o Senhor falando, né, com o povo ali através de Moisés, né, para o povo se lembrar, né, do caminho por onde o Senhor os levou, né, que era ali no deserto, né, o Senhor ali os tentando, né, o Senhor os humilhando, para provar o que havia no coração ali daquele povo, porque aquele povo estava indo, né, de encontro, né, um cumprimento de uma promessa, né, que o Senhor tinha feito, né, aos pais desse povo aqui. Então esse povo ali, né, estava indo de encontro a uma promessa que o Senhor tinha feito. E ali o Senhor não levou eles, né, logo direto para a promessa. Eles ficaram, né, 40 anos ali naquele deserto, sendo tentados, sendo provados, sendo preparado para chegar, né, até a promessa e conquistar aquela promessa. Porque o Senhor não ia levar eles de qualquer jeito, de qualquer maneira, nem entregar aquela promessa, aquela, né, aquela terra para eles, mas o Senhor preparou eles para poder receber aquela terra. E é assim que o Senhor fala, assim que o Senhor faz conosco, né? O Senhor, ele nos prepara, né, para o que o Senhor tem para nossas vidas, né? Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que o Senhor nos entrega o que ele tem preparado, né, para nós. Mas ele nos prova, né? Ele nos humilha para saber, né, se somos capazes, né, de chegar até a promessa, né? E continuar com aquela promessa, não perder, né? Não sermos como crianças mimadas que por qualquer coisa, né, já já fica com birra. Não, mas o Senhor prepara, né, o seu povo. Ele não nos entrega nada, né, despreparado. E assim o Senhor fez, né, com aquele povo. E no 3 vai falar assim: E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu e teus pais não conheciam, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então o Senhor está falando, né, que ele te levou, né, para o deserto para te tentar, para te humilhar, e lá te deixou ter fome, né? Então o Senhor, ele te prova de todas as maneiras para poder, quando você chegar, né, até onde o Senhor quer que você chegue pronto, preparado, sabendo que a sua providência, ela vem é do Senhor, não é do seu próprio braço, não é da sua própria força, mas é da força do Senhor. Então o Senhor falou, né, que deixou aquele povo ter fome, para que ele viesse a sustentar aquele povo com o maná, né, do céu, com a providência do Senhor, para que aquele povo reconhecesse, né, o Senhor como sua providência, né, que não era da força do braço deles, mas o Senhor foi quem viu aquele maná, o Senhor foi quem sustentou, para eles saberem, né, que o nosso Deus tem todo o poder. Amém, irmãos? E aqui no 5 vai falar assim: Confessa, pois, em teu coração, como o homem que castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então, o que o Senhor está falando? Que esse processo que você está passando no deserto, que você pode, né, estar, né, sofrendo e pensando: Senhor, por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque o Senhor sabe, irmãos, como nós somos, né? Muitas vezes somos ingratos, né? Muitas vezes nós não valorizamos o que o Senhor faz, né, conosco. Nós nos comportamos, né, igual crianças, né, mimadas. E o Senhor está falando aqui que assim como nós, né, castigamos os nossos filhos quando eles, né, fazem coisas, né, que não é correta, e a gente quer corrigir, né, para que eles não continuem fazendo, né, aquilo que não é correto. O Senhor faz a mesma coisa conosco. O Senhor, ele nos corrige quando fazemos coisas, né, que não está agradando ao Senhor, quando fazemos coisas que não é correta diante do Senhor.
Então o Senhor nos corrige, Ele nos castiga, assim como nós faz aos nossos filhos. E não é porque o Senhor não nos ama, é ao contrário, é porque Ele nos ama. Nós corrigimos os nossos filhos para que eles venham, né, se tornar, né, pessoas melhores, pessoas de bem, né? E assim o Senhor faz, né, conosco. É por causa do amor, né, que o Senhor tem por nós, que Ele nos prova. E aqui no 7 vai falar assim: porque o Senhor teu Deus te mete em uma boa terra, terra de ribeiros e de águas, e de fontes e de abismos, que sai de vales e montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides, e de figueiras e de romeiras, terra de oliveiras, abundantes de azeite e de mel, terra que comerás o pão sem escassez e nada te falta nela, terra cujas pedras são ferros e cujos montes tu cortarás o metal. Então o Senhor está falando que Ele está te levando, né, por esse caminho do deserto, por esse caminho da escassez, por esse caminho, né, da dificuldade, porque o Senhor, Ele vai te meter nessa boa terra que Ele te prometeu. Não sei qual foi a boa terra, né, que Ele te prometeu, que você está caminhando, né, para chegar lá, mas Ele está falando que nesse caminho, nessa trajetória, né, tem que ter, né, essa aprovação do Senhor. E para que o Senhor nos aprove, né, primeiro nós temos que passar por o processo da humilhação, da tentação, né? Porque o Senhor quer saber como vamos nos portar quando chegarmos, né, na boa terra que o Senhor nos prometeu. E aqui o Senhor vai continuar falando, né? No 10 e no 11. Quando, pois, tiveres comido e tiveres fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que vos deu. Guarda-te, pois, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, para que não guardes os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e te fartado, e edificado boas casas e habitando-as, e te aumentando, e se aumentarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e ao acrescentar-te a prata e o ouro e te multiplicar, e multiplicar tudo quanto tens, teu coração se não alce, não se eleve, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então o Senhor está falando, se lembra, né? Não te esqueça quando o Senhor, né, tiver te colocado em lugares bons, em lugares, né, onde você come o seu pão, né, sem escassez, onde você come o seu pão com fartura, onde você tenha, né, edificado boas casas, alcançado, conquistado, né, boas coisas. Guarda-te para que você não se esqueça do Senhor, daquele que te tirou, né, da terra do Egito, da casa da servidão. O que o Senhor está falando conosco através dessa palavra? Guarda-te quando eu te colocar, né, em um bom lugar, para que você não venha se esquecer do lamaçal, né, do pecado da onde eu te tirei, né, daquele mundão lá de pecado, de coisas erradas, né, onde você vive uma vida destruída sem o Senhor, e o Senhor está falando, guarda-te, né? Lembra-te de onde eu te tirei, para quando eu te colocar, né, em uma boa terra, tu não se esquecer de mim, não se esquecer de quem te tirou lá, né, do lamaçal do pecado, da casa da servidão, para que te vá bem, para que você se multiplique e para que você não venha perecer se você se esquecer do Senhor teu Deus. Porque tem pessoas que é assim, elas só buscam ao Senhor, só querem ao Senhor até alcançar aquilo que elas almejam do Senhor. Mas quando alcança aquilo que elas pedem, que elas buscam, né, do Senhor, elas abandonam o Senhor, elas se esquecem do Senhor. E o Senhor está falando conosco, guarda-te, né? Não eleves o teu coração depois que eu te colocar numa boa terra, né? E acha que foi a tua própria força, que foi por você mesmo que você conseguiu, e abandone o seu Deus. Não, te guarda para que você não faça isso, para que você não venha perecer, para que você não venha morrer, né, no seu pecado. E aqui, irmãos, vai continuar falando aqui no 16, que no deserto
te sustentou com o maná que os teus pais não conheceram para te humilhar e para te tentar. E por derradeiro te fazer o bem. Então o Senhor está falando que no deserto, nele te humilhou, ele te tentou, né? E ele te sustentou também, né? Não é porque você estava no deserto que o Senhor te deixou morrer à míngua, não. Ele te sustentou ali no deserto. E o Senhor está falando que ali no deserto, ele te humilhou e ele te tentou para depois, por derradeiro, por último, te fazer o bem. Porque primeiro você precisa passar, né, pelo deserto, pela aprovação, para que depois o Senhor venha te aprovar. E aqui no 18 vai falar assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê nesse dia. Então o Senhor continua falando, né? Lembra do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá o poder. Se você, o que você alcançar, é tudo graça, é favor imerecido, não é sua força, é a força do Senhor. E Ele está falando a todo tempo, né? Lembra do Senhor teu Deus, lembra que foi o Senhor teu Deus quem te deu, lembra que foi o Senhor teu Deus quem te proporcionou, né? Você chegar, né, até essa boa terra. Não se esqueça do Senhor, aqui Ele fala, né, várias vezes para a gente não se esquecer. E aqui no 19 vai falar assim: acontecerá, porém, que se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servir e inclinar perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como agentes que o Senhor destruiu perante a vossa face, assim perecereis, por não dares ouvido à voz do Senhor teu Deus. Então o Senhor está falando, né? Quando acontecer, né, que o Senhor te colocar, né, nessa boa terra, lembre do Senhor teu Deus e não ande após outros deuses. Não vá adorar os deuses antigos, né, que você adorava antes de você entregar a sua vida ao Senhor. E qual é esses deuses antigos, né? É as coisas que você gostava de fazer, as coisas pecaminosas, né, que não tinha o Senhor ali naquele meio, que a presença do Senhor não habitava, né, naqueles ambientes onde você andava. O Senhor está falando, né? Guarda-te, lembra, né, do Senhor teu Deus, para que você não venha se inclinar perante esses deuses, né? Porque se você se inclinar perante, né, esses deuses, o Senhor está falando que ele testifica, né, contra você para condenação. Porque o Senhor, foi Ele quem te deu essa boa terra, foi Ele quem te colocou nessa boa terra. E Ele está falando, quando isso acontecer, não se esqueça de quem te deu essa boa terra. Não vai se inclinar perante outros deuses, não. Mas lembra e honra o Senhor teu Deus, que te abençoou de tal maneira, para que você não venha perecer perante esses deuses estranhos, para que você não venha perecer, né, fora da presença do Senhor, distante do Senhor, porque muitos fazem assim, como eu falei, né? Quando quer algo do Senhor, quando quer conquistar, alcançar algo da parte do Senhor, está ali a todo tempo, né, orando e pedindo, mas quando alcança, muitas vezes faz o quê? Abandona o Senhor, vira as costas para o Senhor, fala, agora eu não preciso mais do Senhor, eu já conquistei o que eu queria, eu já estou na boa terra onde eu pedi ao Senhor, agora eu não preciso mais do Senhor. E o Senhor está falando, guarda-te para que você não venha virar as costas para mim, para que você não venha perecer, para que você não venha morrer longe dos meus caminhos. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, em Deuteronômio 8, para compartilhar com os irmãos nesse dia. E o Senhor fala, né, de uma promessa, né, que Ele fez, né, ao povo de Israel. E essa promessa o Senhor alcança a nossa vida também nesse dia de hoje. E o Senhor está falando, né, nesses dias, né, que vivemos. Essa promessa nos alcança também. E o Senhor está falando, quando eu te entregar essa boa terra que você vem me pedindo, que você vem suplicando, não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça de quem te tirou, né, de lá do Egito, da terra da servidão, não. Porque quando você se afasta do Senhor, quando você se esquece do Senhor, depois que você alcança, né,
a boa terra da parte do Senhor, você fica vulnerável, né, novamente a voltar, né, para a terra da servidão, a adorar deuses, fazer o que não agrada ao Senhor. E o Senhor está falando, se você se esquecer e voltar para a sua vida errada de antigamente, você vai perecer. Amém? Então, que venhamos ficar com esse alerta aqui da parte do Senhor e que o Senhor venha nos sustentar na sua presença, independente, né, do Senhor nos colocar numa boa terra ou não. O nosso Deus, ele é soberano e ele é o nosso Deus, independente dele fazer ou não na nossa vida. Que venhamos reconhecer sempre, né, o Senhor como nosso Deus soberano. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, que nos alerta, Pai, que nos ensina, que nos instrui, Senhor. E queremos te agradecer por mais um dia de vida e de saúde na tua presença, te agradecer por cuidar de nós, por cuidar dos nossos, Senhor. Desde já colocar o nosso dia em tuas mãos, o dia, Pai, das nossas casas, dos nossos familiares, Senhor. Colocar tudo diante do Senhor e te pedir a tua proteção, o teu livramento, o teu cuidado. E desde já também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, Pai, com despertar da parte do Senhor, para que não venhamos nunca virar as costas para o Senhor, nosso Deus. E desde já também te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.